Pessoal, estamos mais uma vez aqui de volta. Hoje, meu primeiro modelo multinível. Vocês não têm idade para lembrar, mas tinha uma propaganda muito legal que dizia: o primeiro a gente nunca esquece. Era uma propaganda de sutiã. Veja, até agora nós discutimos dados hierárquicos, né? O que a hierarquia, o que essa estrutura, agrupamento das minhas observações causa, né, nos dados, né? Como que a gente pode, né, levar, que a gente deve levar isso em conta. E vimos, né, estratégias de lidar com isso, falamos de modelos de efeitos fixos, modelos com efeitos aleatórios. Então hoje nós vamos chegar aonde interessa. Começando falando um pouco sobre as alternativas de análise, né, se eu simplesmente usar modelos tradicionais em vez de usar modelos multinível. Então veja que a coisa mais fácil que eu tenho é pegar um dado com estrutura hierárquica e ignorar solenemente a hierarquia e o contexto. Trato essas observações como independentes e não incluo efeito contextual nenhum. Ou incluo efeitos contextuais e trato como se fossem efeitos individuais. O que acontece? A estimativa do efeito individual vai ficar confundida com o efeito contextual, se é que existe. E eu vou ter, quase que sempre, uma estimativa incorreta do erro padrão. A tendência é subestimar o erro padrão, porque eu estou ignorando que, na grande maioria dos casos, existe uma correlação entre indivíduos, entre observações do mesmo grupo. Então aqui eu tenho um exemplo inventado, mas é bem interessante para ilustrar essa situação. Então a gente pode imaginar que isso aqui seja um experimento sobre peso de ratos medidos em gramas, né, conforme a idade desses ratos em dias. Então veja, eu tenho ali uma série de pontos, né, que formam ali uma figura de um losango. Então, se eu ajustar nesses dados um modelo de regressão linear tradicional, eu vou ter um resultado como esse. Eu vou ter uma reta, né, ligeiramente inclinada para cima, indicando, né, um leve aumento na média do peso dos ratos conforme passa o tempo. Outro tipo de análise que eu posso fazer é uma análise agregada. Bom, eu reconheço que existem grupos e calculo um valor médio para cada grupo, por exemplo, e faço análise em nível de grupo. Qual é o resultado disso? Eu perco informação. Né? Essa variabilidade individual é perdida nessa história, transformada numa média de grupo. Com isso, aumento o erro padrão, ou seja, diminuo a minha precisão. O que eu vou estar avaliando, né, é basicamente o efeito entre grupos. Né? A diferença entre os grupos e eu abrir mão de uma medida de diferenças individuais. E a interpretação pode ser bastante difícil, né? Aquela ideia da falácia ecológica. Tem algumas estratégias em que quer dizer, você tem resultados que são interessantes e que são relevantes, mas em alguns casos o resultado é bobagem. Então aqui temos a análise agregada, né, nesse nosso exemplo inventado. Então nós vamos ver, nesse caso, que se eu trabalhar só com a média dos grupos, eu tenho uma redução do peso dos ratos com o passar do tempo, o que é um resultado estranho, né? Se eu faço uma análise contextual, levando em conta a estrutura hierárquica dos dados, o que eu encontro? Um efeito individual dentro de grupo, né, que são essas retas coloridas aí indo para cima, em que eu vejo que em cada um desses grupos, né, o peso dos ratos está aumentando com a idade, e eu tenho um efeito contextual entre grupos que mostra que, em média, o peso vai caindo com o tempo. Então, veja, eu tenho um efeito do tempo individual que mostra ganho de peso com a idade, e eu tenho um efeito contextual do tempo que mostra perda de peso com a idade. Nesse exemplo inventado, esse efeito contextual é simplesmente um artefato, porque, né, nós estamos imaginando aqui que eu tenho vários estudos diferentes, vamos dizer, com
raças ou espécies de ratos diferentes, e como eles começaram em idades diferentes, eu acabo tendo um efeito que, né, é uma coisa que, na verdade, não é real. Né? Bom, se eu uso modelos multinível, né, eu tenho uma série de vantagens. Primeiro, eles são apropriados para essas populações organizadas de forma hierárquica. Eles são baseados em coeficientes aleatórios que tomam conta da variabilidade entre grupos. Eu posso estimar efeitos individuais, eu posso estimar efeitos contextuais, né, ao mesmo tempo, e controlando um para o outro. Então, esse ajuste, né, para possível confundimento fica possível tanto para fatores do mesmo nível como para fatores de níveis diferentes. Eu também posso explorar interações entre efeitos individuais e contextuais. E, finalmente, eu ainda posso modelar estruturas de variância complexa, que nós vamos olhar mais para o final do curso. Então, nós já olhamos isso na aula anterior, mas vamos relembrar. Um modelo de coeficientes aleatórios usa, né, uma média e uma variância para expressar a variabilidade que existe entre grupos. Então veja, se eu começo lá com um intercepto, um AJ, não, alfa J aqui, para cada grupo, isso equivale a eu ter um modelo de efeito fixo, né? Que eu vou ter, quer dizer, para cada grupo, um intercepto calculado, estimado individualmente e de forma independente. O pulo do gato para o efeito aleatório é que eu vou transformar esses interceptos individualizados dos grupos num alfa, que é a média desses interceptos, mais o que eu vou chamar de UJ, que são os desvios de cada grupo em relação a esse intercepto médio. Então veja que a ideia é exatamente a mesma daquilo que a gente pensa dos resíduos de nível 1, dos resíduos de um modelo em que eu estou trabalhando só com indivíduos, sem agrupamentos. Então, agora eu tenho no meu modelo um termo de resíduo de nível 1, que é o meu E e J, que é o meu, né, familiar e tradicional resíduo, só que aqui ele ganhou uma letrinha a mais, né, ele ganhou um J, porque agora eu tenho o indivíduo I dentro do grupo J, e eu tenho um segundo termo de resíduo, que é o UJ, que indica o desvio de cada grupo em relação àquele intercepto médio, que é simbolizado pelo alfa, que está lá no meu modelo. Então, nesse modelo aqui, eu tenho um preditor, e esse preditor é de nível 1. E eu sei que esse preditor é de nível 1 porque o meu x tem duas letrinhas, I e J. Ou seja, o valor do meu preditor x varia com o I dentro do J. Ou seja, dentro de cada grupo, eu tenho um valor diferente para cada observação. Então, isso é um preditor de nível 1. E eu chamo a variância do EIJ de sigma 2E e chamo a variância do UJ, que é a variância de nível 2, de sigma 2U. Bom, os modelos multinível com variância simples, né, são, né, esses, né, estruturados desta forma. Ou seja, eu tenho um único termo de variância para o nível 2, para o nível 3. Então, nós vamos usar aqui um exemplo para começar a ver como é que isso funciona. Eu vou trabalhar com score Z de peso para a idade em crianças frequentando creches. Essas crianças são do berçário, que é a sala com crianças mais novas dentro das creches. Elas têm em média 11 meses. E eu vou trabalhar com dois níveis. O nível 1 é criança. Eu tenho 555 crianças, né, nesse banco de dados. E as unidades de nível 2 são a creche, que são 40. Como eu tinha uma sala de cada idade dentro de cada creche, veja que o nível 2 aqui, que seria classe, na verdade se confunde com creche, porque eu tenho uma classe para cada creche, então classe ou creche dá na mesma, né? O meu nível 2 é esse agrupamento,
Quer dizer, e aí qualquer característica que eu tenha da creche, né, se aplica a todas as crianças daquele berçário. Esse é um modelo de variância simples e eu vou ter, para começar, uma variável explanatória do nível 1. Então, está lá o nosso modelo, né, de novo, o meu alfa, que é um intercepto médio, o meu beta, que vai ser o coeficiente do meu preditor x, e o u e o j, que são os desvios, os resíduos do nível 2, no caso do u, e do nível 1, no caso do e. Parte fixa do modelo, né, que é como eu me refiro a isso, é a parte que tem o alfa e o beta, e a parte aleatória do modelo é aonde está lá o u e o e. De novo, relembrando, reforçando, a variância do nível 1, no nosso caso aqui, nível da criança, eu vou chamar de sigma 2e, e a variância do nível 2, nível da classe barra creche, eu vou chamar de sigma 2u. Bom, como é que funciona essa coisa? Porque agora veja, eu estou pegando a variância total do y, primeira equação que nós temos ali. Então veja, a variância total do y e j, dado o alfa, o beta e o x, é escrita como a soma da variância do uj e do eij. Ou seja, o sigma 2u mais o sigma 2e. A covariância entre duas crianças do mesmo grupo, né, ou entre duas observações dentro de cada grupo, de uma forma mais geral, eu posso escrever como a covariância, né, do uj mais o ei1j. Ou seja, é o resíduo do nível do grupo mais o resíduo daquele indivíduo dentro daquele grupo. Então veja que a covariância entre, né, dois indivíduos, ou seja, o resíduo de um e o resíduo do outro, acaba sendo a covariância do uj com o uj, que é o sigma 2u. Dado isso, eu consigo calcular a correlação intragrupo, que é definida como a parte da variância que é devida a grupos, que é o sigma 2u, dividido pela variância total, que é o sigma 2u mais o sigma 2e. Ou seja, eu posso interpretar essa correlação intragrupo como um coeficiente de correlação, mas ele também pode ser interpretado como o percentual da variância total que é devida ao agrupamento, que é devido ao nível 2. Então isso nos dá uma ideia, né, de como é que se distribui a variância entre o nível 1 e o nível 2. Esse tipo de modelo multinível, em que a variância total é simplesmente a soma da variância de cada nível, é chamado de modelo de componentes da variância. Então nós vamos agora pegar o nosso stata e ajustar esse modelo. Então veja lá em cima o comando que a gente usa no stata, o comando mixed. Esses modelos multinível são comumente chamados também de modelos misturados, de modelos de mistura, mixed models em inglês, justamente porque misturam fatores, né, com efeitos fixos e fatores com efeitos aleatórios. E a sintaxe do comando é essa, quer dizer, eu estou colocando aqui, na verdade, ajustando um modelo sem preditor nenhum, só com a média. Então o meu desfecho é o ZPI e aquelas duas barrinhas e depois creche 2 pontos servem para indicar que o meu dado está agrupado, né, o agrupamento é dado pela variável creche. Veja que eu não preciso indicar para o stata qual é a variável que marca o nível 1, porque afinal das contas, cada observação é um indivíduo no nível 1. Eu só preciso indicar qual é a variável que indica, né, o grupo. Bom, eu ajusto o meu modelo. Note que lá, né,
Aqui no canto da direita eu tenho o número de observações e o número de grupos, como eu já tinha chamado a atenção anteriormente. Eu tenho 555 crianças organizadas em 40 grupos. E ele me dá uma estatística de observações por grupo, em média, praticamente 14 crianças por grupo, com um mínimo de 5 e um máximo de 21. Bom, lá para baixo nas tabelas eu tenho a estimativa do meu intercepto, que é menos 1,06, ou seja, isso eu interpreto praticamente igual a um modelo de regressão linear. Eu não tenho preditor, então a média do score Z de peso para a idade dessas crianças é menos 1, ou seja, em média, essas crianças estão um desvio padrão abaixo da média prevista pelo padrão que eu estou usando para fazer essa análise nutricional. Então são crianças, veja, em média, desnutridas, um desvio padrão inteiro abaixo da população de referência. E depois, na segunda tabelinha, eu tenho as estimativas dos coeficientes da parte aleatória do modelo. Então, aquilo que o Stata codifica como var cons, ou seja, a variância relacionada ao intercepto, é a variância do nível 2. Aquela ideia de que cada grupo tem um intercepto, vamos dizer, separado, mas a distribuição deles descrita por essa variância que está lá, que é 0,31. E a variância do resíduo, o Stata usa aquela nomenclatura tradicional para aquilo que é uma regressão de um nível só, que é o resíduo do nível 1, que está lá, e a variância do nível 1 é 0,87. Então a gente vê que tem muito mais variabilidade no nível 1 do que no nível 2, o que é o comum, é a regra. Então, interpretando esse modelo, menos 1 o intercepto, ou seja, em média as crianças estão um desvio padrão abaixo da população de referência. Eu tenho uma variância de nível 1 que é 0,878, variância do nível 2 0,316, e a correlação intracreche eu calculo dividindo o 0,316 pela soma das outras duas variâncias, que vai dar 0,265, ou seja, 26,5% da variância total, ou seja, mais ou menos um quarto da variância total, é devida ao nível 2, é devida a diferenças médias entre os grupos, e não a diferenças entre crianças individualmente dentro de grupo. Bom, vamos colocar uma variável de nível 1, porque um modelo sem preditor não tem graça nenhuma. Então eu vou colocar lá peso ao nascer de 100 em 100 gramas. Então cada unidade dessa minha variável significa 100 gramas. Então aumentou 1, aumentou 100 gramas. Coeficiente do modelo 0,07, ou seja, 0,07, ou seja, cada 100 gramas a mais no peso ao nascer aumenta 0,7 no score Z do ZPI. Se eu fizer uma conta mais fácil de interpretar, 1 quilo a mais de peso ao nascer representa 0,7 de desvio padrão no score Z de peso para a idade dessas crianças que em média têm 11 meses. E, bom, está lá na segunda tabela as estimativas das variâncias de nível 2, 0,3, e da variância do nível 1, 0,7. Veja que a variância do nível 1 caiu um pouquinho, comparada com o modelo sem preditor individual. Como é que eu testo significância nesses modelos? Esses modelos eles são estimados por uma estratégia de quase verossimilhança. Com isso, e por isso, nós vamos estimar significância dos coeficientes usando o teste da razão de verossimilhanças. Vocês já conhecem esse teste, então eu vou fazer, apesar do nome chamar razão, a diferença entre menos 2 log verossimilhança do modelo vazio e menos 2 log verossimilhança do modelo cheio.
Nesse caso, eu tenho uma diferença de 97, é um Q² com um grau de liberdade altamente significante. No Stata, nós vamos fazer igualzinho a gente fazia antes. Eu ajusto o modelo cheio e uso aquele comando, né, estimates store e uma letra, um nome qualquer, gente, né, por tradição usa A. Aí ajusto o modelo vazio e uso o comando lrtest A. E ele faz para mim essa conta da diferença e aparece lá o meu resultado, então, de que é um Q² com grau de liberdade, 97, P de praticamente zero. Ok, é assim que nós vamos testar significância dos coeficientes do nosso modelo. Então, lembrando, né, recapitulando, teste de Wald é aquele teste baseado em distribuição normal e, basicamente, o que eu faço é dividir a minha estimativa do coeficiente pela estimativa do seu erro padrão. E isso, né, pela teoria normal, tem uma distribuição que é normal com média zero e desvio padrão 1. Né, e eu uso as tabelas da normal 0,1 para calcular a significância. O teste da razão de verossimilhanças usa uma lógica diferente. Eu tenho uma coisa que é o L0, verossimilhança do meu modelo reduzido, ou seja, sem o coeficiente que eu quero testar. L1, que é a verossimilhança do modelo completo, que inclui os parâmetros que eu quero testar. E a teoria me diz que menos 2 vezes o log da razão do L0 pelo L1, ou seja, menos 2 vezes a log verossimilhança do modelo reduzido menos 2 vezes a log verossimilhança do modelo cheio, do modelo completo, tem uma distribuição Q² com o número de graus de liberdade igual ao número de coeficientes, ao número de parâmetros que eu testo. Bom, seguindo, vamos incluir agora uma variável de nível 2 no nosso modelo, e essa variável vai ser o número de crianças na creche vezes 10, ou seja, aumento de uma unidade na minha variável significa um aumento de 10 crianças na creche. O meu modelo agora, então, vai ser escrito dessa forma. Alfa mais um beta1 xij, porque o x, peso ao nascer, é uma variável de nível da criança, varia de uma criança para outra dentro da creche, ou da sala, mais o B2zj, e agora o zj é uma variável de nível 2, porque só varia de uma creche para outra, que é o número total de crianças na creche. Então, todas as crianças dentro daquela creche estão, né, numa creche, estão expostas a esse número total de crianças. Mais o j, resíduo de nível 2, mais o EJ, resíduo de nível 1. Então, toda vez que a gente for olhar uma equação de modelo multinível, a gente sabe que um preditor é de nível 1 se ele tiver letrinha para todos os níveis, né? No nosso caso, I e J. A gente sabe que é um preditor de nível 2 se ele tiver letrinha só para o nível superior, só para o J. Ajusto o meu modelo e agora eu tenho lá o meu coeficiente do peso ao nascer, 0,07, veja que ele praticamente não se alterou, e um coeficiente que é para o número de crianças, que é negativo, menos 0,04. Ou seja, esse resultado está me dizendo que a cada 10 crianças a mais na creche, em média, o score Z de peso para a idade diminui de 0,04 desvios padrão. Na tabela aparece lá um teste de significância baseado na distribuição normal, indicando, né, sugerindo que é altamente significante, mas o que a gente vai realmente usar para fazer a avaliação de significância é o teste da razão de verossimilhanças, que está lá embaixo, em que eu comparei um modelo com o outro e eu tenho um Q² de 14, que é ainda altamente significante.
Veja que agora eu tenho também, né, comparado com o modelo anterior, uma pequena redução na variabilidade do nível 2. Então veja que, né, teoricamente, quando eu incluo uma variável importante do nível 2, eu vou reduzir um pouquinho a variabilidade do resíduo do nível 2. Quando eu incluo uma variável importante do nível 1, eu reduzo um pouquinho a variabilidade do resíduo do nível 1. Isso é o esperado. Não funciona sempre assim, porque esses modelos são muito complexos e frequentemente uma variável tem impacto, né, no seu nível, mas também em outros níveis. E é uma coisa um pouco complexa, né, nesse sentido de que, né, uma variável quer dizer, a inclusão de uma variável não afeta exclusivamente a variância do seu nível. Mas aqui é um exemplo bem simples, são duas variáveis completamente diferentes e a gente está vendo então elas, né, reduzindo variabilidade no seu nível e tal. É super importante que a gente tenha claro, né, o que é o resíduo no nível 1, o que é o resíduo no nível 2. A gente, né, tem falado repetidamente sobre a variância do nível 1, variância do nível 2, resíduo de nível 1, resíduo de nível 2, e aqui então nós temos um exemplo de resíduo de nível 1. Então eu tenho uma creche específica, né? Cada xzinho é uma observação, né, o peso ao nascer e o score Z de cada criança daquela creche. Eu tenho a reta de regressão específica daquela creche. E o resíduo de nível 1 é exatamente a distância entre o valor observado do ZPI daquela criança em relação ao valor ajustado daquela criança dentro daquela creche. Né? Então, isso é o resíduo de nível 1. Ou seja, é a diferença entre o valor observado e o valor ajustado para aquela creche. Bom, agora nós temos, né, o resíduo de nível 2. Então, no gráfico, a gente vê que eu tracei uma reta azul para cada creche. Então, cada uma dessas retas representa o ajuste específico de cada uma das 40 creches, que eu calculo usando aquela equação do YJ chapéu é igual a 1A mais o meu BXIJ mais o UJ, ou seja, levando em conta o resíduo específico daquela creche. E eu tenho uma reta média vermelha que eu estimo usando a equação sem o UJ, ou seja, sem eu levar em consideração a variabilidade entre creches. Então essa é a minha reta, vamos dizer, média para todas as creches, independente de qual seja ela. Então veja que o resíduo do nível 2 vai ser exatamente, né, a distância de cada uma das retas, né, na vertical em relação a essa reta vermelha. Né, que é justamente, quer dizer, a ideia de interceptos aleatórios. Né? Quer dizer, esse UJ é o meu intercepto que varia de uma creche para outra. Então, a variabilidade de nível 2 está ligada justamente a essa variabilidade dos interceptos de uma creche para outra em relação a esse intercepto médio. Com isso, eu espero que vocês tenham conseguido, né, ganhar um entendimento mais claro desses modelos multinível. A interpretação dos coeficientes é bastante semelhante à interpretação dos modelos nossos tradicionais, à exceção de que eu vou ter agora, né, efeitos que são contextuais, efeitos que são individuais. E a gente agora tem, em vez de, né, uma fonte de variabilidade única, que a gente mal prestava atenção, agora nós temos duas fontes de variabilidade, e que nos interessa porque a gente sempre quer ter uma ideia de quanto da variabilidade total, né, é devida a cada um dos níveis da minha hierarquia. Então é isso, pessoal.
até a nossa próxima aula. Aproveitem, leiam e divirtam-se. Até!